Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Trata-se da matéria Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O vídeo está sendo gravado em 16/9/2023 e nós vamos fazer uma bateria de exercícios de estrutura conceitual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, referente à matéria da P1, prova 1, na graduação do 7º período de Ciências Contábeis, e trata-se de estágio docente, cujo discente vos fala está no 2º período, chama-se Ian Almeida, e referente ao programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis da UERJ. Vamos para a bateria de exercícios. Pegar a canetinha. Exercícios de estrutura conceitual. Essa daqui caiu para analista do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, data de 22, e fala o seguinte: os relatórios contábeis propósito geral, RCPG, das entidades do setor público, compreendem múltiplos relatórios, que são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e contribuem para aprimorá-la, em decorrência da natureza geral do propósito da sua elaboração. Os RCPGs têm usuários primários, que podem ser exemplificados por, usuários primários e secundários que os RCPGs têm, tá? Então, entidades de fomento e membros do Poder Legislativo. Membros do Poder Legislativo é o usuário primário, tá? Entidades de fomento é o usuário secundário. Órgãos centrais de orçamento e controle é o usuário secundário, tá? Provedores de recursos, está correto, usuário primário, mas agências reguladoras são usuários secundários. Usuários da Lei de Acesso à Informação são usuários secundários e os usuários dos serviços e seus representantes são usuários primários. Vamos chamar o nosso gabarito, está correto, e a fundamentação está no item 2.4 da estrutura conceitual, que assim versa nesse item. Assim, para os propósitos da estrutura conceitual, os usuários primários dos RCPGs são os usuários dos serviços e seus representantes, é o caso da questão, e os provedores de recursos e seus representantes. Tá aqui, provedores de recursos. Vamos partir para a próxima questão, do Ministério Público de Santa Catarina, questão de 22. E na questão anterior, gabarito, letra E. Vamos corrigir essa questão 3. No contexto das restrições acerca da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, RCPGs, tem-se que a materialidade, uma informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas e responsabilização, ou as decisões que os usuários tomam com base nos RCPGs elaborados para aquele exercício. Então, aqui um trecho ipsis literis da estrutura conceitual. Aí ele coloca: ao analisar a materialidade de uma informação no escopo dos RCPGs, um analista deve considerar que a materialidade depende apenas do montante do item analisado dentro das particularidades de cada entidade? Não. Porque a materialidade não vai estar relacionado à particularidade das situações. Essa questão aqui, e é apenas o montante também, né? Depende de vários fatores e não das singularidades. As avaliações de materialidade consideram o contexto do ambiente legislativo, institucional e operacional no qual as entidades funcionam. Perfeito. Os eventos e transações passadas ou previstas não afetam a avaliação da materialidade de uma informação. Está errado, afetam. Os eventos e transações passadas ou previstas afetam a materialidade de uma informação. Tanto informações de natureza quantitativa quanto qualitativa devem ser avaliadas em relação à sua materialidade. Não. Um item quantitativo razoável para definir se determinada informação é material se representa ao menos 10% do grupo de contas. Não existe não tem como definir um valor, né, para materialidade. Tá? Então aqui o gabarito é a letra B. Está correta a resposta e vamos partir
Não, aqui a gente tem o item 3.33, que trata de item ipsiliteris da estrutura conceitual. Então, versa aqui no item 3.3 que as avaliações de materialidade são feitas no contexto do ambiente legislativo, institucional, operacional, dentro do qual as entidades funcionam em relação às informações financeiras, não financeiras, prospectivas, o conhecimento de quem as elabora e as expectativas acerca do futuro. Tá? Então, as avaliações de materialidade consideram o contexto do ambiente legislativo, institucional, operacional, no qual as entidades funcionam. Então, muitas questões vão ser ipsis literis da norma, tá? Para que não haja subjetividade na avaliação. Então, de acordo com a NBC-TSP Estrutura Conceitual, para a elaboração e divulgação da informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, o objetivo principal dos governos e da maioria das entidades do setor público é apresentar o equilíbrio de suas contas. Isso daqui é um princípio, não um objetivo principal. A gente tem o princípio do equilíbrio. Combater a corrupção e as atividades ilícitas é uma função também de algumas entidades do setor público, como órgãos de controle interno e externo, prestar os serviços necessários para a sociedade, perfeito. O setor público, ele vai estar vinculado à prestação ele vai estar vinculado à prestação de serviços à sociedade, ao invés de obter lucros e gerar retornos financeiros aos investidores. Gerar recursos financeiros não é o caso. Otimizar a utilização dos impostos arrecadados seria aqui uma eficiência, né? Tem essa função, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é prestar os serviços necessários para a sociedade. Vamos chamar nosso gabarito, letra C está correta. E aqui tem a fundamentação. E segundo a estrutura conceitual, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Vamos partir para a próxima questão. Questão 5 foi da CGU 2022. Eu fiz essa questão no dia e uma comissão de servidores foi constituída para apresentar uma proposta de política contábil de mensuração de itens reconhecidos no ativo imobilizado de uma entidade pública. A comissão analisou a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público e fez contato com instituições públicas da mesma área de atuação com boas práticas de mensuração de ativos reconhecidas em avaliações realizadas pela CGU. Após algumas semanas de estudos e discussões, a comissão elencou as diretrizes alinhadas com a estrutura conceitual que devem ser aplicadas à realidade da entidade para a mensuração de itens do ativo imobilizado. Entre elas se destaca, deixa eu chamar aqui a canetinha, a adoção de uma base única de mensuração para itens classificados como ativo imobilizado. Então, aqui ele quer. Após algumas semanas de estudo e discussões, a comissão elencou as diretrizes alinhadas com a estrutura conceitual que devem ser aplicadas à realidade da entidade para a mensuração de itens do ativo imobilizado. Tá? Então, vamos lá. O valor justo a ser adotado como base de mensuração de ativo sujeito às frequentes variações de preço. Não existe essa previsão. O custo de reposição dificultar a avaliação da capacidade financeira da entidade. A verificabilidade ser característica qualitativa de maior relevância no processo de mensuração de ativos. A base de mensuração de ativos não afeta a análise da capacidade operacional da entidade. Isso aqui está errado. Ela afeta. A adoção de uma base única de mensuração para itens classificados como ativo imobilizado. Não tem como ter essa base de mensuração única para esses itens. A verificabilidade ser característica qualitativa de maior relevância no processo. Não existe essa hierarquia, tá? Tem que ter um equilíbrio.
Então, por exclusão, a gente consegue chegar aqui o custo de reposição dificultar a avaliação da capacidade financeira da entidade. Tá? Vamos chamar nosso gabarito, e está correto. E aqui a gente tem a ipsis da estrutura conceitual, que o custo de reposição não fornece, é chamar o marca-texto. Então, segundo a estrutura conceitual, o custo de reposição não fornece informação sobre os montantes que seriam recebidos na venda de ativos. Portanto, não facilita, dificulta a avaliação da capacidade financeira. Questão 6, consultor do Senado 2022. De acordo com a estrutura conceitual, assinar a opção que indica os usuários primários do relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público. Usuários primários. Vamos lá. Os credores, doadores e contribuintes. Isso daqui são secundários. Os usuários de serviços provedores de recursos, está aqui nosso gabarito. O governo federal e outras entidades do setor público secundário, os governos internacionais que mantêm relacionamento com o país secundário, os investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potenciais secundários, tá? Vamos chamar nosso gabarito, letra B está correta, e vamos para a próxima. Não. Aqui tem a fundamentação, e fala que os usuários primários dos RCPGs são os usuários dos serviços e seus representantes, membros do Poder Legislativo e os provedores de recursos e seus representantes. Tá? Então, vamos partir para a próxima questão. Então, continuando na questão 7, de acordo com a NBCT-SP, estrutura conceitual, entre as restrições inerentes à informação contida no relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público, está a... vamos chamar uma canetinha aqui. Vamos fazer um breve resumo das características qualitativas. Tá? Nós temos a representação fidedigna, nós temos a relevância. A representação fidedigna requer que a informação seja completa, tá? neutra e livre de erro material. Tá? A relevância, ela tem que ter um valor preditivo, confirmatório ou ambos. A gente vai ter a tempestividade, a verificabilidade, a compreensibilidade e a comparabilidade. Então, aqui nós podemos perceber que a tempestividade é uma característica qualitativa, tá? A continuidade é um pressuposto, juntamente com um princípio de competência, tá? O princípio de competências é o accrual basis, e o pressuposto da continuidade é o going concern, em que as entidades do setor público estarão exercendo suas atividades aí por um período indeterminado. A neutralidade é uma característica da representação fidedigna, e a confiabilidade, tempestividade, verificabilidade, compreensibilidade e comparabilidade. A confiabilidade é um item pode ser da verificabilidade ou de outro que teria que verificar melhor. Mas aqui a materialidade é uma restrição, né? Juntamente com o custo-benefício, então materialidade, custo-benefício e o equilíbrio, né? O equilíbrio das características qualitativas, eles vão ser essenciais na restrição da informação contida do relatório contábil de propósito geral, tá? Então vamos chamar o nosso gabarito. Aqui tem a fundamentação, as restrições inerentes a... Deixa eu apagar isso daqui.
As restrições inerentes à informação contida nos RCPGs são a materialidade, o custo-benefício e o alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. De acordo com a NBCT-SP, Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas entidades do setor público, os usuários dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações das seguintes questões, à exceção de uma. Assinale. Isso aqui é ipsis literis da norma, conforme nós estudamos lá na teoria, tá? Então, ele quer a exceção, ó. Ele quer a exceção, tá? Então, se a entidade prestou seu serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz, está na norma. Se a qualidade da prestação de serviços frente a outras entidades do setor público mantém sua qualidade, não existe essa previsão da qualidade. Se a capacidade da entidade para prestar serviço melhorou ou piorou em comparação com os exercícios anteriores, perfeito. Se os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros são suficientes, até que ponto as instruções para a utilização desses recursos, perfeito. Se a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes tem mudado, perfeito. Letra B, está correto. Vamos passar para a próxima questão. Ah, não, aqui tem a fundamentação, tá? Vamos ler. Item 2. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial do desempenho dos fluxos de caixa. Os RCPGs fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização accountability. Portanto, os usuários dos RCPGs das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões como, aqui tinha na letra A, se a entidade prestou serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz. Na letra B, quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros, até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos. Estava na opção D. Na letra C da norma, a extensão na qual a carga tributária recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes tem mudado, estava representado na opção E. E a opção D, se a capacidade da entidade para prestar serviço melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Tá? Opção C. Vamos lá. Questão 9 foi do auditor da Cefar do Amazonas e fala o seguinte: de acordo com a estrutura conceitual, entre as bases de mensuração para os passivos, assinale a opção que indica o montante que a entidade racionalmente aceitaria na troca pela assunção do passivo existente, tá? Então, é a base de mensuração de passivo, o montante, aqui ó, base de mensuração para passivos, tá? As únicas que se repetem para ativos e passivos é o custo histórico e o valor de mercado, tá? Mas não se trata dessa questão. Custo de liberação também não, e custo de cumprimento da obrigação também não. Tá? Esse aqui é para avaliação de passivo, esse daqui também é para avaliação de passivo, e custo de liberação também é para avaliação de passivo. Tá? Mas o nosso gabarito aqui é a letra C, preço presumido. Vamos chamar o nosso gabarito e a fundamentação. Custo histórico para passivo é a importância recebida para se assumir uma obrigação a qual corresponde ao caixa ou equivalente de caixa ou ao valor de outra importância recebida à época na qual a entidade incorreu no passivo. Valor de mercado para passivos é o montante pelo qual um passivo pode ser liquidado entre partes ciências interessadas em transação sob condições normais de mercado. O preço presumido é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito do custo de reposição para os ativos. Do mesmo modo que, então essa parte aqui é importante, às vezes cai essa comparação.
O preço presumido é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito do custo de reposição para ativos. Então, o preço presumido está para o custo de reposição dos ativos. Do mesmo modo que o custo de reposição representa o montante que a entidade pagaria racionalmente para adquirir o ativo. O preço presumido representa o montante que a entidade racionalmente aceitaria na troca pela assunção do passivo existente. As transações com contraprestação, realizadas em condições normais, fornecem evidência do preço presumido. Esse não é o caso das transações sem contraprestação. Tá? Então, todos aqui são para passivo, base de mensuração para passivo, entretanto, custo histórico e o valor de mercado, elas existem tanto para ativos quanto para passivos. Vamos chamar o nosso gabarito, nós já chamamos aqui preço presumido, e vamos ver agora custo de liberação. Custo de liberação. Custo de liberação se refere ao montante que corresponde à baixa imediata da obrigação. O custo de liberação é o montante que o credor aceita no cumprimento da sua demanda ou que terceiros cobrariam para aceitar a transferência do passivo do devedor. E por último, custo de cumprimento da obrigação. Custo de cumprimento da obrigação corresponde aos custos nos quais a entidade incorre no cumprimento das obrigações representadas pelo passivo, assumindo que o faz de maneira menos onerosa. Vamos lá, questão 10. De acordo com a estrutura conceitual, as informações financeiras e não financeiras capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil são informações... vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha e ler novamente. As informações financeiras e não financeiras capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil, então capazes de influenciar significativamente as informações financeiras no que tange à elaboração dessas informações. Não se trata da materialidade, que a materialidade ela está para a relevância, mas é uma restrição, tá? Ela funciona como uma restrição. Confiabilidade é um item da verificabilidade ou da tem que estar representado fidedignamente, pode representar uma informação representada fidedignamente, representa uma informação confiável, uma informação compreensível pode representar uma informação confiável, uma informação verificável pode importar uma informação confiável. Tá? A característica qualitativa da tempestividade não se relaciona a essa questão, nem a característica qualitativa da compreensibilidade. Tá? Então, quando se trata da elaboração e divulgação da informação contábil de propósito geral de natureza financeira e não financeira, que é capaz de influenciar significativamente o cumprimento da elaboração e divulgação da informação contábil, aí no que tange a prestação de contas, a responsabilização, a accountability, a tomada de decisão, está se tratando da relevância. Tá? Vamos chamar nosso gabarito, o gabarito está correto, e as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. As informações financeiras e não financeiras são capazes de exercer influência quando tem valor confirmatório, preditivo ou ambos. A informação pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo se alguns usuários decidirem não considerá-la ou já estiverem cientes dela. Tá? Vamos para a próxima questão. E nós temos que, de novo aqui a estrutura conceitual para a elaboração e divulgação da informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público aborda, entre outras coisas, as características qualitativas da informação contida no relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público. Considerando um relatório que traz informação sobre o nível e a estrutura atual dos recursos da entidade, e que as demandas por esses recursos auxiliam os usuários a confirmar o resultado das estratégias de gestão durante o período,
é correto afirmar que contém a característica qualitativa da. Então, considerando o relatório que traz informações sobre o nível e a estrutura atual dos recursos da entidade, que suas demandas por esses recursos. Ah, tá, a estrutura atual e a demanda pelos recursos. A relevância, ela tem que ter um valor preditivo, confirmatório, ou ambos aqui, ó, confirmar os resultados. Isso aqui eu já vim direto já. Letra C, vamos chamar nosso gabarito, e a fundamentação da questão. 3.9, o item da norma, e assim fala. As funções confirmatória e preditiva da informação são interrelacionadas. Por exemplo, a informação sobre o nível e a estrutura atual dos recursos da entidade e as demandas por esses recursos auxilia os usuários a confirmarem o resultado das estratégias de gestão durante o período, além de prever a capacidade da entidade em responder às mudanças e necessidades previstas relacionadas à prestação de serviços no futuro. A mesma informação auxilia a confirmar ou corrigir as expectativas e previsões passadas dos usuários acerca da capacidade da entidade de responder a tais alterações. Auxilia também a confirmar ou corrigir as informações financeiras prospectivas incluídas nos RCPGs anteriores. Questão 12. Caiu na prova de perito da Polícia Civil do Amazonas e assim fala. De acordo com a estrutura conceitual, o objetivo principal dos governos e da maioria das entidades do setor público essa é repetida até, nós já vimos, prestar os serviços necessários para a sociedade. Questão 13. O desempenho da maioria das entidades do setor público pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial do desempenho dos fluxos de caixa. De acordo com a estrutura conceitual, isso acontece porque essas entidades obtêm receitas por meio de transação com e sem contraprestação, não tem essa previsão. Muitas entidades contabilizam as suas transações com base no regime de caixa, em detrimento do regime de competência. Essa daqui nós já podemos eliminar. As normas contábeis para essas entidades não são abrangentes como as normas para as entidades com finalidade de lucro. Não são abrangentes. Não existe essa previsão. O objetivo principal dessas entidades é prestar serviço à sociedade. Perfeito. Em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Perfeito. Essa daqui é a resposta. Muitos programas de trabalho do setor público são de longo prazo. A capacidade para cumprir os compromissos depende dos tributos e das contribuições a serem arrecadados no futuro. Isso aqui estaria ligado à continuidade, né? Eu acho que estaria ligado aqui à continuidade, tá? Então, vamos chamar o nosso gabarito, e está correto, e vamos ler a fundamentação. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial e do desempenho dos fluxos de caixa. Os RCPGs fornecem informações aos usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização, accountability.